programa Desenrola Brasil encerra 2023 com quase 33 bilhões de reais em dívidas renegociadas. E você vai ver também. Limite do teto do rotativo do cartão de crédito começa a valer hoje. Mais de 7 bilhões e meio de reais esquecidos nos bancos estão à espera para devolução. Explosões matam mais de 100 pessoas no Irã durante homenagem a general morto pelos Estados Unidos. Na Inglaterra, médicos em formação iniciam o que chamam de a maior greve na história do sistema de saúde público britânico. A luta é por melhores salários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira? O Ministério da Fazenda informou que o programa Desenrola Brasil encerrou 2023 com quase 33 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Pois é, e com mais 3 meses de prazo, muitos consumidores ainda devem aderir ao programa. O Desenrola Brasil, que vai até o dia 31 de março de 2024, encerrou 2023 com a participação de 11 milhões e 200 mil pessoas que renegociaram 32 bilhões 890 milhões em dívidas. Apesar dos números oficiais, a maior parte dos brasileiros endividados ainda tem dificuldades de entender o programa. A maior dificuldade é saber quais as dívidas podem ou não ser contempladas na renegociação de débitos. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Locomotiva ouviu brasileiros de todo o país e apontou que 59% dos inadimplentes conhecem o programa, mas só de ouvir falar. 57% não sabem se suas dívidas estão incluídas entre as que podem ser renegociadas no Desenrola e 28% dos ouvidos afirmaram que têm dívidas que foram ou podem ser renegociadas. A pesquisa também mostrou que 85% dos inadimplentes ainda pretendem negociar suas dívidas no programa, enquanto 11% já fizeram acordos. O estudo traçou o perfil dos brasileiros inadimplentes e mostrou que 77% dos lares brasileiros têm dívidas. 30% possuem alguma dívida atrasada. O cartão de crédito aparece como principal vilão para 60% das pessoas inadimplentes. E esse percentual vem subindo, já que em 2022 era de 56% e no ano anterior de 49%. Os atrasos nos pagamentos de empréstimos bancários e financeiras estão em segundo lugar entre as principais fontes de inadimplência do brasileiro, com 43% das dívidas, e no ano passado o patamar era de 40%. Bom, e a partir de hoje, os juros para quem atrasar o pagamento da fatura do cartão de crédito não vão poder ultrapassar o valor da dívida original. As novas regras do rotativo, que começaram a valer a partir de hoje, valem somente para débitos contraídos a partir de agora, daqui para frente. As novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil já começaram a valer. Com a mudança, a dívida total com juros da fatura atrasada do cartão não pode ultrapassar o dobro do débito original. Então, se a dívida original for de R$ 100, o valor total a ser pago pelo cliente com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder R$ 200. Mas o custo do imposto sobre operações financeiras está fora desse cálculo, e isso vale somente para débitos contraídos a partir de janeiro. Rotativo é uma modalidade de crédito ativada quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento. Essa é a categoria de crédito mais cara do país, com juros que, em outubro, estavam em torno de 430% ao ano. A decisão do Conselho Monetário Nacional de limitar os juros do rotativo foi anunciada em dezembro. O texto havia sido aprovado pelo Senado em outubro e, em seguida, sancionado pelo presidente Lula. Inicialmente, a proposta estabelecia um prazo de 90 dias, a partir da publicação da lei, para que as emissoras de cartão de crédito apresentassem uma proposta de teto para os juros.
Mas como uma solução não foi encontrada dentro desse prazo, junto aos integrantes do mercado financeiro, passou a valer o dispositivo fixado na lei, de que o total cobrado pelos bancos em juros não poderia exceder o valor original da dívida. Bom, na prática, com a nova regra, se o consumidor possui uma dívida no rotativo do cartão em R$ 200, a gente preparou uma telinha para que vocês vejam melhor. O valor a ser quitado não passará de R$ 400, antes com as taxas em 431,6%, aquele que possui uma dívida de R$ 200 teria que pagar pouco mais de R$ 1.063 após 12 meses. Olha só a diferença, gente. Podemos dizer que essa mudança representa um grande alívio para as famílias brasileiras. Mas se de um lado vemos aí um afrouxamento da fita, aliviando a situação, do outro há quem diga que a sobra do tecido favorece ainda mais o endividamento. Frisando aí, gente, a importância da educação financeira. Então, para falar sobre o assunto e trazer dicas valiosíssimas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o educador financeiro Thiago Martello. Thiago, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Oi, Dani, boa tarde, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Todo nosso. E antes de tudo, eu vou trazer um outro dado que mostra, gente, o quanto esse tipo de endividamento assombra a população brasileira. Segundo o levantamento de novembro da Serasa, que mostra o mapa do endividamento dos 71 milhões de brasileiros inadimplentes, 30% possuíam dívidas com cartões de crédito, com bancos. Então, eu gostaria que você pontuasse para a gente a importância dessa medida, Thiago. Então, para você, Dani, pessoal de casa, então assim, com certeza absoluta, é sim uma boa medida. Como a tela mostrou aí agora há pouco, imagina, devia R$200 virar mais de 1.000, agora vai virar 400. Então assim, com certeza isso foi uma boa sinalização. Agora, é claro que isso não resolve totalmente o problema. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele deveria ser usado unicamente, tão somente, como um facilitador de pagamento no dia a dia, que foi a ideia da sua criação, inclusive. No entanto, o que as pessoas fazem é torná-lo um produto de crédito como outro qualquer para ter acesso a coisas que eventualmente não poderia ter nesse momento. Então, se essa mentalidade continuar, o fato de ter colocado, então, essa trava no limite, infelizmente, não vai resolver o problema, pode diminuir. Pois é, aproveitando, Thiago, que você é um educador financeiro, essa mudança acende um alerta com relação ao controle das contas, a necessidade do planejamento. Afinal, o risco daquela famosa bola de neve é menor, mas ele continua existindo, já que no mês seguinte chega a conta, né, com o valor do que você não pagou, mais o valor total da nova fatura, não é isso? Exatamente, Dani. Então é assim, ecoando aqui a minha fala anterior, é exatamente isso. Então, assim, o que importa é a mentalidade das pessoas, né? Usar realmente esse instrumento chamado, então, cartão de crédito com responsabilidade e não como uma forma de acelerar as minhas vontades e desejos a coisas, tá certo? Então, o Brasil, né, vem sinalizando a importância realmente de ter educação financeira em várias medidas. Essa é uma delas. Em 2020, passou a ser obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas brasileiras, públicas, né? As escolas particulares já fazem isso há muito tempo. Então, tudo isso, a soma, né, de tudo isso, a mensagem que passa para o consumidor final é essa. Olha, você realmente precisa aprender a lidar melhor com as suas finanças no dia a dia. Tá certo, nós conversamos com o educador financeiro Thiago Martello. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Dani, eu que agradeço, já aceito os próximos convites. Até a próxima, feliz 2024 para todos. Tchau, tchau. Para você também, Thiago. Um feliz 2024. E veja a seguir, explosões matam mais de 100 pessoas no Irã durante homenagem a general morto pelos Estados Unidos. E na Inglaterra, médicos em formação iniciam o que chamam de a maior greve na história do sistema de saúde público britânico. A gente volta já já, não perca.
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira, desse 3 de janeiro, para você. Mais de 7 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos à espera para a devolução. Mais de 5 bilhões de reais já foram devolvidos. Vamos ver. O serviço para resgatar dinheiro esquecido no sistema financeiro começou o ano de 2024 com mais de 7 bilhões e meio de reais para devolução. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber já devolveu 5 bilhões e 300 milhões de um total de 12 bilhões e 800 milhões de reais colocados à disposição pelas instituições financeiras. Até o último dia 12 de dezembro, quase 17 milhões de correntistas, incluindo pessoas físicas e jurídicas, haviam resgatado os valores. O número representa 28% do total de quase 60 milhões e meio de correntistas incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado. Para consultar, basta entrar no site do Banco Central, no sistema de valores a receber. Entre os que ainda não fizeram o resgate, 40 milhões e meio são pessoas físicas e 3 milhões de pessoas jurídicas. A maioria das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$10 concentram 63% dos beneficiários. Só 1,7% tem direito a receber mais de R$1.000. Agora também há a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável e a faixa de valor. E a vacina contra a Covid entrou para o calendário nacional de vacinação em 2024. O objetivo é aumentar a cobertura, assim como aconteceu com outras vacinas no ano passado. Um dos maiores desafios para a saúde em 2024 ainda é vencer a baixa imunização para a Covid. Entre as crianças, apenas 5,5% da população com 6 meses a 3 anos de idade tomaram as 3 doses recomendadas. Na população de 3 a 4 anos de idade, a cobertura vacinal com as 3 doses é de 5,7% do total. Considerando toda a população, apenas 14,82% dos brasileiros se vacinaram completamente, tomando as 4 doses disponibilizadas. Para tentar reverter esse quadro, a imunização contra a Covid-19 entrou oficialmente no calendário nacional de vacinação. A aplicação das doses em postos de saúde vai ser anual e o público-alvo são crianças, idosos e grupos considerados prioritários. A campanha pretende imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, detentos e trabalhadores da área da saúde também estão no grupo prioritário. Em 2023, o aumento do número de pessoas vacinadas no Brasil foi uma das boas notícias para a área da saúde. Das 8 vacinas recomendadas no calendário para crianças com até 1 ano de idade, 7 registraram aumento. Apesar dos indicadores ainda estarem abaixo do mínimo necessário, autoridades da saúde celebraram a melhoria dos dados. Para 2024, um dos maiores desafios continua sendo a baixa imunização contra a Covid. E vamos agora de destaque internacional. Pelo menos 103 pessoas morreram e cerca de centenas ficaram feridas em uma dupla explosão no Irã, perto do túmulo do general Qassem Soleimani. A multidão estava reunida por causa do aniversário da morte desse general. Uma dupla explosão deixou várias dezenas de mortos e feridos nesta quarta-feira, perto do túmulo do general iraniano Qassem Soleimani, cuja morte está completando 4 anos. Uma homenagem ao militar era realizada na mesquita Sahed al-Zaman, em Kerman, no sul do país, onde Soleimani foi sepultado. Uma forte explosão foi ouvida. Minutos depois, outra detonação causou ainda mais pânico na multidão. A televisão estatal da República Islâmica afirma que se trata de um atentado terrorista.
As explosões ocorrem em um momento de grande tensão no Oriente Médio, um dia depois que o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, foi morto em um ataque de drone em Beirute, que as autoridades libanesas atribuíram a Israel. Qassem Soleimani era encarregado das operações estrangeiras dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, e foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio. O general foi morto no dia 3 de janeiro de 2020, em um ataque com um drone dos Estados Unidos no Iraque. E a morte do líder do Hamas gerou temor de uma escalada na guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a pedir a Israel que evite intensificar as tensões com o Líbano. Recebo agora o especialista em relações internacionais, o mestre Ricardo Rios, que vai nos ajudar a entender o cenário atual. Ricardo, avaliando aí essa situação, fala pra gente sobre os possíveis desdobramentos da guerra após esse ataque. Boa tarde, Daniela, você que nos assiste, aproveitando o ensejo, um feliz ano novo a você e a todos os nossos espectadores. Bom, o exército de Israel não é conhecido por suas falhas, pelo contrário, o exército israelense é conhecido muito pela precisão. Quando Israel fala que não tem nada a ver com o ataque em Beirute, a gente pode desconfiar muito porque, de fato, alguma relação deve ter acontecido. Mas, como a gente tem oficialmente que não há relação, o que a gente pode pensar de prognósticos futuros à guerra? Primeira coisa, Israel não quer o envolvimento de nenhum de seus vizinhos no conflito. Ele quer resolver por conta própria a situação em Gaza. Se você tem a entrada de outros atores, de outros países nessa guerra, você aumenta o conflito sem necessidade. Você só vai colocar mais pólvora em um barril que já está muito cheio. Pensando por esse lado, o que pode acontecer nesse momento? O Líbano, o governo de Beirute, não vai entrar no meio do conflito, mas o Hezbollah pode entrar. O Hezbollah já há muito tempo vem fazendo conflitos, vem trocando tiros na fronteira, alguns mísseis, algumas bombas, e isso pode sim aumentar nos próximos dias. Por mais que o Hezbollah não queira se envolver tanto nesse conflito igual no início, justamente porque Israel demonstra não estar nem um pouco à vontade em diminuir o conflito, mas o que a gente pode esperar é sim que nós tenhamos nos próximos dias, nas próximas semanas, algum aumento do conflito entre Israel e Hezbollah na divisa entre Líbano e Israel. Agradeço aqui o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, que deu aí para a gente o olhar dele sobre esses novos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. E olha só, na Inglaterra, médicos em formação iniciaram o que chamaram de a greve mais longa do Serviço de Saúde britânico. Eles reivindicam por melhores salários, enquanto o sistema público de saúde registra sobrecarga e longas filas de espera. Médicos juniores em formação ou estagiando iniciaram nesta quarta-feira uma greve de 6 dias na Inglaterra, a mais longa da história do sistema de saúde público britânico, para obterem uma melhoria nos salários. Estes trabalhadores, que já tinham parado 3 dias antes do Natal, depois de terem realizado outras greves nos últimos meses, decidiram adotar uma nova medida de pressão após a falta de acordo com o governo conservador. Este novo movimento surge em um momento em que o Sistema Público de Saúde, o NHS, está sobrecarregado por gigantescas listas de espera. Segundo o governo britânico, foram canceladas 88 mil consultas médicas durante os 3 dias de greve de dezembro. E estima-se em mais de 200 mil o número de consultas que serão afetadas por este novo movimento. Segundo o governo britânico, um médico júnior ganha cerca de 32 mil libras, ou quase 200 mil reais, durante seu primeiro ano de treinamento. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase 1/4 desde 2008. Essa edição fica por aqui com imagens ao vivo da
Torre Eiffel, em Paris, na França, principal ponto turístico da capital francesa, extremamente famoso. Para a gente ter uma ideia, ele recebe em média 7 milhões de visitantes por ano, um símbolo, é claro, do turismo em Paris. E aí eu aproveito para trazer um questionamento a você que nos assiste. O que vale é viver um momento especial ou registrá-lo para sempre? Olha só o porquê eu te pergunto. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi feito na virada do ano, nesse mesmo local que trouxemos imagens ao vivo, uma quantidade enorme de pessoas escolheu passar os últimos segundos de 2023 e os primeiros de 2024 nesse lugar incrível, porém, o que mais chamou a atenção foi o mar de celulares que gravavam o momento. O vídeo rapidamente rodou o mundo e a pergunta que fazemos para você pensar agora é sobre isso. Vale mais aproveitar esses momentos com seus entes queridos, comemorando um novo começo, ou gravar para recordar, guardando consigo para sempre? Uma coisa que podemos responder com certeza é que Paris não é conhecida à toa como a cidade da luz, não é? Esse brilho, essa decoração que traz para a gente, que faz a gente... É maravilhoso. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a continuar ligado na nossa programação. Uma ótima tarde de quarta-feira para você e até amanhã.